Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, abordaremos o postulado de Planck e continuaremos assim nossa discussão sobre a radiação térmica, a radiação emitida por um corpo aquecido. Então, antes de começar a detalhar o que o postulado de Planck diz em si, vamos fazer uma breve perspectiva histórica, e eu deixei essa perspectiva para essa videoaula porque tem um fato bem curioso nela, né? Então, ao longo dessa primeira metade do curso, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma parte mais histórica, né, da mecânica quântica antiga. Então, dentre os tópicos, eu vou tentar trazer algumas descobertas e hipóteses. Então, o que é interessante, né, da perspectiva histórica em relação ao problema da radiação térmica é que a derivação clássica que a gente viu na aula anterior, a derivação que foi feita por Rayleigh e Jeans, ela foi feita somente no ano de 1905. Classicamente, né, o Rayleigh em 1900 tinha descoberto a dependência da emissão com comprimento de onda, digamos assim, qualitativamente, né? Não quantitativamente como foi feita na derivação de Rayleigh Jeans. Então, esse fato já foi suficiente, né, para reconhecer o problema da catástrofe ultravioleta, né? A gente vai de novo voltar a essa condição aqui, qual foi a ideia do Planck. E sabendo a existência da catástrofe ultravioleta, a gente tem um problema aí da teoria, né, apresentando um resultado e o experimento apresentando outro resultado, né? Então a gente precisa de uma nova teoria. O Planck, ele percebeu que se ele mantivesse a interpretação de uma cavidade como a gente fez na videoaula anterior, mas ele trocasse somente, né, ele fizesse uma correção somente em um dos fatores, a energia média, né, ele parasse de utilizar o teorema de equipartição de energia e ele fizesse um pequeno postulado sobre como se comporta, né, o oscilador, né, em vez de ter uma distribuição contínua, ele tem uma distribuição quantizada, ele conseguiu uma fórmula, né, uma fórmula de Planck, às vezes chamada, para a radiação do corpo negro, em que ele tinha que ajustar somente uma constante para obter um pleno acordo com os dados experimentais. O Planck não gostou muito disso, não. O Planck era muito cético quanto à conservação de energia. Ele era muito cético quanto à quantização de energia, né? E ele achava que esse ato dele foi apenas um ato em desespero, né, para manter a teoria física funcionando, né, digamos assim, a teoria física adequada aos experimentos. Acontece que em 1916, né, o Einstein teve uma grande ideia e ele correlacionou um gás de quanta, né, daí vem também esses quantas, né, que são essas quantizações, né, latim a gente tem o quantum, né, que é o singular, e isso dá origem ao nome de quantum mechanics, né, que é a mecânica quântica em português. E ele fez essa hipótese de que essas ondas eletromagnéticas, elas na verdade podem ser pensadas não como ondas, mas como um gás de partículas, né? Um gás desses quantas. E esse quanta em si, ele carrega momento e energia. E com isso ele explicou o efeito fotoelétrico, o que a gente vai discutir na próxima quinzena. Foi isso que rendeu o prêmio Nobel ao Einstein, né? Apesar de toda a sua contribuição à teoria da relatividade, o Einstein foi laureado com o prêmio Nobel pela sua explicação do efeito fotoelétrico. Então o que a gente vai ver na videoaula de hoje é justamente como essa mudança da distribuição de energia nesses osciladores, lembra que a gente atribuiu a cada oscilador, pelo teorema de equipartição de energia, um valor de kBt, né, a constante de Boltzmann vezes a temperatura. E agora a gente vai ver o que o Planck fez. Então,
O problema da catástrofe ultravioleta, que aqui está feito novamente, né? A gente tem a intensidade, né, irradiada, e aqui a gente tem a frequência, né? Então a gente tem um espectro, né, como eu já discuti, e o que a gente observava é que existe um acordo entre as duas teorias, a clássica e a quântica, para frequências muito pequenas, mas depois de uma certa frequência, a teoria quântica, né, que é descrita pela lei de Planck, que tem essa fórmula aqui, a gente vai chegar nesse resultado nessa videoaula, ele descreve bem o comportamento da radiação de um corpo negro. Enquanto a teoria clássica ela tende a infinito, né, porque ela é proporcional ao quadrado da frequência, né? Ela é uma parábola, basicamente, em relação à frequência. E é uma catástrofe no ultravioleta, porque essas regiões de alta frequência são as regiões do ultravioleta. Então, o que o Planck percebeu, né, o Planck propôs, é que se, conforme a energia desse meu oscilador, né, a energia está relacionada à frequência, então conforme a frequência desse oscilador fosse aumentando, se por um acaso a sua contribuição para o cálculo da energia média do sistema fosse diminuindo de uma maneira que, por uma frequência infinita, eu tivesse uma contribuição nula, e por uma frequência muito pequena, uma frequência zero, eu teria, de novo, o teorema de equipartição de energia, aí sim eu conseguiria explicar os resultados experimentais. Então, o Planck percebeu que era necessário violar o teorema de equipartição de energia para que fosse possível explicar esses resultados experimentais. E a forma que ele precisava para que isso acontecesse era que a energia média obedecesse o teorema de equipartição de energia para baixas frequências, e para altas frequências a energia média do oscilador contribuísse com zero para a energia total do sistema. Ele percebeu que, fazendo isso, ele podia encontrar uma lei que descrevesse os dados experimentais. Então, para fazer isso, né, isso é um primeiro pensamento. Para fazer isso, ele pensou o seguinte: no cálculo da minha energia média, né, eu vou poder considerar, né, a minha função contínua, né, poder imaginar a minha função contínua em energia agora como um histograma. E eu vou variando a caixa desse histograma. Então, conforme a frequência for, eu vou usar uma caixa, né, uma chamada binagem, né, num histograma, um pouco diferente. E essa caixa vai ser proporcional à minha frequência, onde a constante de proporção é a constante que eu vou ter que ajustar para que esses resultados casem bem, né? E foi a constante que o Einstein utilizou posteriormente para explicar o efeito fotoelétrico. E essa constante vai aparecer novamente no princípio de incerteza, e é uma constante fundamental quando a gente está falando do mundo quântico, né, que é a constante de Planck. Então, o que o Planck pensou é que se eu tomar a minha energia agora em intervalos, né, então em valores discretos, e que esses valores discretos sejam proporcional à frequência, lembra que a gente estava numa dada frequência, né, a gente calculava um intervalo de frequências Ni mais Dni, qual que era o número de osciladores possíveis. Foi isso que a gente fez na videoaula anterior. Agora o que eu estou fazendo é mudar a energia que eu atribuo a cada uma dessas ondas possíveis, né? Então eu vou ter o valor zero e múltiplos inteiros desse fator, que é a constante de Planck vezes a frequência. Então, vamos olhar brevemente qual é a origem do teorema de equipartição de energia, e aí a gente vai entender melhor o que o Planck conseguiu realizar, né? Então, para entender o teorema de equipartição de energia, a gente tem que entrar na distribuição de Boltzmann. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, eu vou deixar uma apresentação que eu acho bem interessante, em que ele discute bastante a distribuição de Boltzmann. A distribuição de Boltzmann, basicamente, o que ela significa? Eu tenho uma certa energia total num sistema, né, uma energia E maiúsculo,
um número n de partículas. Quais são as maneiras que eu posso distribuir a energia entre essas partículas, né, para que cada partícula tenha a sua energia, e na média, né, aqui é o valor médio, desculpa, e na média elas tenham esse valor do teorema de equiparação de energia. Essa é a relação da distribuição de Boltzmann. Então, lembrando aqui que por uma função, né, para qualquer função contínua, né, vocês podem sempre fazer analogia com uma média ponderada aqui, né, que é uma situação discreta, né? Se eu tenho uma média ponderada, né, eu tenho que multiplicar o meu valor, né, por um peso, e somar todos os valores possíveis ponderados e dividir pela soma dos pesos, né? Então, num limite que isso são funções contínuas e não mais valores discretos, eu tenho uma integral, né? Então, a integral dessa distribuição de probabilidade, essa me dá os pesos, né? Que é a divisão dela, e a integral, né, do valor vezes a distribuição de probabilidade dividido pelos pesos, aí me dá o valor médio, né? Esse é o primeiro momento, né? Para quem já estudou um pouco de estatística, é assim que se calcula o primeiro momento de uma distribuição. Lembrando só aqui, né, a distribuição de Boltzmann é a exponencial de menos a energia sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura, e isso tudo sobre a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, é assim que é calculada a energia média para o teorema de equiparação de energia, e o que a gente tem, né, nesse cálculo, a gente pode olhar aqui simplesmente, né, qual que é a minha distribuição, né? Então, se eu olhar para essa distribuição probabilidade, ela é uma exponencial negativa. Se isso aqui for zero, né, a energia for zero, a exponencial dá 1 sobre kt. Então, quando o eixo cruza o eixo ordenado aqui, né, ele vai ter 1 sobre kt. E como é uma exponencial negativa, conforme o valor de E cresce, isso diminui. Então, é essa a função probabilidade, né? Então, o que a gente vai olhar agora é essa distribuição aqui. Essa distribuição que é a energia vezes a probabilidade. A energia, ao contrário, ela começa com valor zero, então qualquer que seja esse valor aqui vezes zero vai ser zero. E aí ela vai crescendo muito pouco, né? Enquanto isso diminui, a energia, o valor de energia sempre cresce, né? Eu estou multiplicando por E agora, né? E vezes a probabilidade. Então vai chegar um ponto que eu vou ter um máximo, né? E de repente a exponencial vai dominar, porque o crescimento é linear aqui. Então vai ter um ponto em que os termos, né, se a gente expandir a exponencial em série, a gente vai ver que vai ter termos quadráticos e assim sucessivamente. Vai ter um momento em que o termo quadrático domina, né? Então aqui a gente tinha sobre kt, por isso que o termo linear crescente domina, e depois o termo quadrático vai dominar, e depois assim as outras potências por diante. Então isso vai decrescer novamente, e aí eu vou ter um máximo nessa distribuição. Agora, eu posso calcular, né, a área disso, né? Então, como isso é uma distribuição de probabilidade, a integral de 0 ao infinito disso tem que dar 1. Essa é a regra para isso ser uma distribuição de probabilidade. Se não fosse, eu podia achar uma constante de normalização que fazia com que isso fosse igual a 1, né? A área dessa curva aqui. Então, o que é feito é que a área dessa curva aqui vai me dar o valor de energia média, né? Que é essa integral aqui de cima. Me dá o valor médio, uma vez que a integral do denominador é igual a 1. Então, assim que é feito o cálculo clássico, o que a gente vai fazer agora é mostrar como a ideia, né, por trás do postulado de Planck, e depois a gente vai fazer a derivação dela. Então, a ideia é que eu vou distribuir agora essa função que era contínua em histogramas, né? Em histogramas que seguem esses passos de energia. Então, se eu fizer isso, o que acontece? Quando o meu intervalo, né, é muito pequeno, né, esse
intervalo do meu histograma, né? Eu só desenhei aquela função novamente em um histograma agora, né? E mantive pontilhada esse cálculo que eu falei anteriormente, né? Da distribuição contínua. Então, se eu fizer isso, né? Para calcular o meu histograma, para calcular a minha área, né? Que a minha área vai me dar o valor da energia média. Se eu fizer isso, o que acontece? Se é muito pequeno, né, esse valor do tamanho da caixa do histograma, né, a base aqui do retângulo do meu histograma, então essa área aqui vai ser muito próxima à área que eu tinha na função contínua, né? A gente tem a ver com a questão da soma de Riemann ser uma definição formal da integral. Agora, se eu for aumentando, né, o valor dessa caixa, né, sendo que o primeiro valor é 0, então, se eu for aumentando o valor da caixa, como o primeiro valor de energia é 0, eu vou eliminando essas contribuições aqui. Se eu vou eliminando contribuições da minha área, a minha área vai diminuindo cada vez mais, né? Então, conforme eu aumento, né, o tamanho da minha base, da caixa do meu retângulo no histograma, a energia média vai diminuindo em relação a kT. Até um ponto em que, quando a frequência é muito alta, essa base ela é muito larga e eu desprezei a maioria dos pontos que contribuíram para a energia. Então, minha energia média vai ficando cada vez menor até quando eu tiver uma frequência infinita, simplesmente eu não vou considerar nenhum ponto, porque eu fui eliminando eles, né? Lembrando, isso é energia vezes a probabilidade. Se a energia é 0, a primeira caixa aqui vai ser sempre sendo eliminada, né? Quando a base é muito pequena, isso faz pouca diferença na soma das caixas em relação ao valor da área. Conforme eu vou crescendo, isso vai fazendo uma diferença brutal até um ponto em que minha base é muito larga e a minha energia média é nula. Então, essa a ideia básica. Então, quantizando a energia em relação à sua frequência, o comportamento da minha função segue exatamente o que precisava ser feito para que qualitativamente os resultados entrassem em acordo, né? A teoria entrasse em acordo com os resultados experimentais. E agora o que a gente vai discutir é o cálculo disso em si. Então, a gente vai fazer esse cálculo de energia média de uma maneira que eu vou utilizar o somatório. Uma vez que eu discretizei, eu estou falando daquele histograma, né? Eu vou utilizar um somatório para descrever essas condições, né? Então, eu tenho um estado, né? Um somatório que vai de n igual a 0 até infinito, da minha função probabilidade, né? E aqui energia vezes a minha função probabilidade. Agora, lembrando que a minha energia, eu vou escrever ela como um múltiplo inteiro, que eu chamei de n, que vai estar relacionado com essa soma, que vai de 0 até infinito, vezes esse intervalo da minha caixa HNI, né? Então, esse cálculo da energia média vale para cada frequência, né? E aí eu tenho o resto da minha distribuição de Boltzmann, né? 1 sobre kBt, e aí eu tenho o exponencial de menos a energia, que é NHNI, sobre kBt, né? Então, eu vou utilizar um parâmetro que eu vou chamar de alfa. Ele vai ser HNI, a constante de Planck, vezes a frequência, dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura. Isso aqui vai ser alfa de uma maneira que ele aparece aqui no expoente. Então, é menos N vezes alfa. E aqui multiplicando o exponencial, vezes N alfa. Então, aqui a exponencial ficou menos n alfa, e aqui eu tenho um termo 1 sobre kBt, ele não depende da somatória, né? Ele está aqui no denominador, e isso passa para o numerador. Então, fica kBt vezes isso. Aí eu tenho esses somatórios. A gente vai guardar esse resultado por um instante, e agora eu vou mostrar para vocês que isso tem a ver com uma relação da derivação de um logaritmo da soma. Então eu vou fazer isso de maneira reversa. Eu vou pegar o resultado final e mostrar para vocês que dá exatamente essa razão aí.
Então, o que eu vou começar, né? Eu vou começar, né? E aqui eu estou fazendo dessa maneira porque eu sei o resultado final que eu quero chegar, né? Eu vou fazer a conta de menos alfa, né? Então, alfa é isso aqui, vezes a derivada em relação a alfa do logaritmo natural dessa somatória, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que fazer isso aqui via a regra da cadeia, né? Então, a derivada de um logaritmo, né, é o inverso, né, do argumento do logaritmo. O argumento do logaritmo é somatória, então 1 sobre a somatória, né, o menos alfa estava multiplicando, e agora eu tenho a derivada do argumento. Né? Então, no numerador eu tenho a derivada do argumento. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? A gente tem essa relação entre essas operações. Então, a minha derivada, ela vai, eu vou poder colocá-la, né, dentro de cada um dos termos da minha soma. Então, um sinal negativo aparece aqui. Então, no numerador, o denominador é o mesmo. No numerador, eu tenho a soma de n igual a 0 até infinito. O alfa está aqui multiplicando, é uma constante, eu posso passá-lo multiplicando dentro da somatória. E aí eu tenho a derivada em relação a alfa de uma exponencial. A derivada da exponencial, né, da função exponencial, é ela mesma, né? Então, ela mesma aparece aqui, vezes a derivada do seu argumento, né? O seu argumento em relação é uma derivada de n, menos n alfa em relação a alfa, e isso é simplesmente n. O sinal negativo com o sinal negativo aqui fica um sinal positivo, e aqui eu tenho um n que aparece da derivação e um alfa que vinha daqui. Então, eu tenho somatória de n alfa exponencial. Então, isso é justamente a razão que estava aqui. Então, eu vou poder escrever essa função de energia média como essa relação aqui. Então, respirem um pouco, aqui a derivação, né, dessa energia média. O que a gente vai fazer agora é trabalhar mais um pouco nisso e utilizar o fator que, como eu tenho uma exponencial negativa, né, eu vou ter sempre valores aqui, né, se eu expandir isso em série, que vão ser menores que 1, eu vou poder expandir numa série geométrica. Então, antes de fazer isso, né, que é a expansão dessa série aqui, a gente vai reescrever, né, esse resultado, né, então o resultado dessa razão aqui na minha função. Então, eu tinha kbt vezes a razão, que é igual a isso aqui, menos alfa, derivada em relação a alfa do ln da somatória. E aí, eu posso abrir o alfa aqui, hni vezes kbt, então cancela os kbt's, fica só hni aqui multiplicando, o sinal menos estava aqui, e o resto eu tenho a mesma coisa, derivada em relação a alfa do logaritmo natural da somatória. E aí, sim, eu vou fazer a expansão que eu falei, né? Essa expansão, né? Então, é uma série, né, que é escrita de n igual a 0 até infinito, né? Quando isso aqui é 0, a minha exponencial é 1. Quando isso aqui é 1, isso aqui é EA menos alfa. Quando isso aqui é 2, EA menos 2 alfa. Quando é 3, EA menos 3 alfa, e assim sucessivamente, né? O que representa essa somatória. Agora, eu só vou colocar isso aqui entre parênteses, né, para escrever 1 mais... O E menos alfa está sempre se repetindo, e ele está elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, né? Que é o que eu tinha aqui. E assim sucessivamente. E como esse E menos alfa é sempre um valor menor que 1, né? Então a gente tem 1 sobre E, né? Que ele representa, então ele está a primeira potência quadrada sucessivamente. Isso aqui vai me representar uma série geométrica, né? Então, se vocês já viram as séries, eu não vou fazer essa derivação. Se vocês quiserem depois, eu posso deixar um material suplementar. Essa é uma série geométrica, né? Se fosse 1 mais x quadrado mais x ao cubo, assim sucessivamente, ia ser 1 sobre 1 menos x, né? É a função que ela representa. Então, como o meu x aqui é e a menos alfa, né? Então, tenho que essa somatória é 1 sobre 1 menos e a menos alfa. E agora, se eu colocar esse resultado nessa soma,
fazer a derivada do logaritmo dela, eu vou achar um valor para essa expressão. Então é isso que eu faço aqui, né? Então eu tenho a energia média é menos hni, a derivada em relação ao alfa do logaritmo da somatória, que é agora a minha série geométrica, 1 sobre 1 menos e a menos alfa. Então eu vou ter menos hni, e eu vou ter que usar a regra da cadeia em várias etapas aqui, né? Então a derivada do logaritmo é 1 sobre o argumento é 1 sobre 1 menos a exponencial, então fica 1 sobre 1 menos a exponencial, tá aqui. E agora eu tenho a derivada do argumento. A derivada do argumento é o quê? Ela é uma derivada, na verdade, de 1 menos e a menos alfa elevado a menos 1, né? Isso faz com que apareça, né, o menos 1, né? A gente tenha um menos 1 na regra do tombo aqui e o meu coeficiente diminui em uma unidade. Então, eu tenho menos 1 vezes 1 menos a exponencial vezes menos 2, né? Que foi a regra do tombo. E ainda tem uma derivada aqui dentro desse argumento, né? A derivada de 1 sobre e a menos alfa, né? A derivada da exponencial é a própria exponencial. O argumento da exponencial é menos alfa, então daria menos com o sinal negativo que já vinha aqui, fica um sinal positivo. Por isso que não aparece mais nenhum sinal. Então esse é o resultado da operação em cadeia. E agora a gente vai trabalhar um pouco isso. Eu tenho menos com menos, então isso fica positivo. Então eu tenho hni. Aí o que eu tenho? Eu tenho a exponencial de menos alfa, e aí eu tenho 1 sobre 1 menos e a menos alfa ao quadrado, né? Que multiplica o inverso disso à primeira potência. Então se cancela isso aqui, né? É 1 menos e a menos alfa elevado a menos 1, que está no denominador, então ele cancela. O menos 1 cancela com o menos 2, o menos 2 fica menos 1. Então, isso aqui fica no denominador. E aí, o último passo aqui é que se eu multiplicar em cima e embaixo por e a mais alfa, eu vou cancelar as exponenciais no numerador, fica só com hni, e no denominador o 1 fica e a mais alfa, e o menos e a menos alfa fica menos 1. Então eu chego nesse valor para a energia média, e é isso que muda. Isso que vai mudar da interpretação do Planck. Agora, quando o Planck coloca isso no cálculo da energia média, né? Então aqui substituindo o alfa, né? Lembrando que a gente tinha encontrado hni sobre e elevado a alfa menos 1, o alfa era hni sobre kBt, esse é o valor para a energia média. E agora, se eu coloco na minha função da densidade de energia, então era energia por volume, o número de modos eu tinha achado da cavidade, né? 8π n quadrado sobre c ao cubo, e aqui, né, no lugar disso aqui, eu tinha usado o kBt. Agora eu substituo esse valor médio, e essa é a lei de Planck. E aí, ajustando o valor dessa constante, que é a constante H, a chamada constante de Planck, né, que aparece aqui também, ajustando o valor dela, eu consigo descrever os resultados experimentais. Mas não foi só isso que aconteceu. A gente também, lembra que eu tinha comentado sobre aquelas leis empíricas, né? A lei de Stefan Boltzmann? Então, a gente consegue explicar o coeficiente que aparece na lei de Stefan Boltzmann, né? Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma integração, né? A lei de Stefan Boltzmann considera toda a radiância, né? A radiância total de um corpo a uma dada temperatura. Essa radiância, né? A radiância em função da frequência, ela está relacionada à radiância, lembrando, é potência por unidade de área. Ela vai estar relacionada à minha densidade de energia, né? A densidade de energia é energia por volume. Se eu multiplicar isso pela velocidade com que se propaga a minha onda, né? Eu tenho unidade de distância por tempo, né? Então, unidade de distância sobre unidade de volume dá unidade de área, né? Então, tenho energia sobre unidade de área.
e energia sobre o tempo da unidade de potência. Eu tenho potência sobre a área e as duas coisas ficam equivalentes. Eu discuto com vocês de onde vem o fator 1/4 no nosso encontro síncrono. Mas se a gente então relacionar, né, a minha radiância com a minha densidade de energia, eu vou fazer a integração para ter a radiância total de um corpo negro. E se eu fizer essa integral para todas as frequências, eu vou ter a lei de Stefan Boltzmann, que é sigma t à quarta. Então, se eu fizer essa integral, né, que representa a integral de 0 a infinito de c, velocidade da luz, dividido por 4 vezes a densidade de energia, e agora eu vou substituir a minha densidade de energia aqui. Então, eu tenho o 4 cancela o 8, que ele vira 2πh, né? O ni ao cubo fica aqui. O c ao cubo cancela com um c e fica c quadrado. E eu tenho a integral disso aqui. Essas integrais são complicadas. Quando elas aparecerem no decorrer das provas, dos questionários, eu vou sempre dar um formulário para vocês. E eu vou fazer aqui uma mudança de variáveis, né? Utilizar o alfa de novo, né? Então, se eu escrever o ni em função do alfa, eu tenho kb vezes t sobre h vezes o alfa, e o infinitesimal de ni vai ser o infinitesimal de alfa vezes isso. Então, se eu substituir isso aqui nessa relação, né, eu já tinha 2πh sobre c quadrado, aí eu vou ter um termo ao cubo de kbt vezes h, que vem do ni ao cubo, e um termo kbt vezes h multiplicando, que vem da substituição da mudança de variáveis, né? Então, vou ter kbt sobre h à quarta, né? E aqui já tem a origem do termo t à quarta. E eu vou ter uma integral de 0 ao infinito desse tipo, alfa ao cubo sobre exponencial de alfa menos 1. Essa integral aqui dá π à quarta sobre 15. E seria o tipo de integral que estaria tabelado para vocês. Também não vou demonstrar o resultado dessa integral. Então, se eu rearranjar todas essas constantes aqui, deixando o t à quarta separado, né, que aparece aqui, eu vou obter o valor de sigma da constante de Boltzmann. E isso vai ser 2π vezes π à quarta, então π à quinta, kb à quarta, c ao quadrado vezes 15, vezes h à quarta, né? E no denominador e h no numerador fica h ao cubo. E aí eu tenho esses valores que dão um resultado muito bom para a constante de Stefan Boltzmann. A constante de Stefan Boltzmann era obtida de uma lei empírica e agora a gente está dando um argumento teórico para chegar nela, né? É isso que eu queria falar para vocês na videoaula de hoje. Eu vou deixar como exercício proposto aqui encontrar o valor da constante que aparece na lei de deslocamento de Wien. Esse é um exercício mais complicado, né? A gente vai precisar de um resultado numérico. Vejo vocês numa próxima videoaula.